Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Fácil Tutoriais. Meu nome é Luciano Amorim e essa é a aula de número 7 do curso de Excel. O nosso curso já vem chegando aqui na reta final, né? Nós temos previsto 10 aulas para o curso de Excel e já em primeira mão já aviso para vocês que nós teremos novidades em breve, assim que o curso de Excel terminar, então ninguém vai perder por esperar, vão ser novidades bem legais que devagarzinho eu vou contando para vocês, ok? E também eu gostaria de agradecer a todo mundo que vem dando força, que vem acompanhando o canal, não só o canal, mas o site também, o www.faciltutoriais. Muito obrigado aí pelo carinho e o apoio de vocês, ok? Bom, a aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com um conteúdo um pouquinho diferente, vai ser um conteúdo de formatação, um conteúdo um pouquinho mais básico, e a ideia é evoluir a formatação da planilha, mais ou menos da mesma maneira que nós fizemos a evolução das funções. Nós tivemos 4 aulas de funções. Se você não chegou a assistir as aulas de funções, é só acessar o site, o www.faciltutoriais.com, ou então acessar o nosso canal no YouTube, e lá você vai encontrar todos os conteúdos desde a aula 1 até a aula 6, tá, pessoal? Então a ideia de hoje é trabalhar um pouquinho com formatação, que ela ajuda a manter a planilha muito mais organizada, assim como, né, com a questão de inserir as funções de maneira correta, então fica tudo muito mais funcional. Ok? Então vamos lá, pessoal. O conteúdo da aula de hoje, nós vamos ver a parte de formatação de células, inserir linhas e colunas, assim como excluí-las também, inserir bordas, ordenar dados dentro da planilha e inserir imagens ou figuras para deixar a planilha muito mais ilustrada ou criar um visual mais bacana para a sua planilha, ok? Então vamos começar então, pessoal. Hoje a planilha está um pouco mais tranquila de trabalhar. Hoje nós vamos pegar uma planilha em branco e eu vou estar montando a planilha desde o início para vocês poderem ver toda a parte de formatação, tá? A ideia de hoje, nessa primeira planilha em branco, é criar uma planilha onde eu consiga ilustrar para vocês algumas... são poucas questões, mas costumam cair em provas práticas de concurso, que são formatações mais pontuais em relação não somente ao Excel, mas também a outros tipos de software também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colorir as linhas de cores diferentes para poder ficar mais fácil da gente acompanhar. Então, para poder colorir, tudo que você for mudar, tá, pessoal, você precisa selecionar para o Excel poder entender que você tem a intenção de trabalhar dentro daquele endereço ou daquele intervalo de endereços, né? Como eu fiz agora, eu selecionei a coluna A, B, C e D na linha 1. Eu vou vir aqui em cima nesse baldinho de preenchimento e eu vou escolher aqui uma cor qualquer. Eu vou pegar aqui o amarelo mesmo, para ficar fácil de achar. Eu vou selecionar agora a linha 2, dentro do mesmo período, até a coluna D. Vou colocar aqui um verde. Aqui também na linha 3. Vou colocar um azul aqui para poder ficar um Brasil aqui improvisado. E eu vou colocar aqui também uma cor diferente aqui, uma cor bem aleatória, qualquer uma, que vai ser um cinza, então. Vamos lá. Então aqui nós temos preenchido 4 linhas e as colunas A, B, C e D, ok? E quando você for fazer trabalhar com a planilha em funções básicas, geralmente o que é pedido em concurso ou algumas provas é o seguinte. Por exemplo, eu já vi uma prova de concurso exigindo que o candidato ele faça a formatação, por exemplo, da coluna e coloque a coluna dentro de uma quantidade, né, um tamanho específico em centímetros, assim como a linha também, né? Aí o candidato fica um pouquinho confuso na hora de proceder, mas tem um macete que é muito mais fácil de você utilizar, que é um atalho. É bem simples. Vamos supor que a situação está acontecendo e aqui na coluna A, eu preciso colocar a coluna A com 20 centímetros. Então é bem simples, é só clicar com o botão direito sobre a coluna, no caso a coluna A, e nesse menuzinho que abriu aqui nós temos uma opção chamada largura da coluna. É só clicar sobre ela, ele vai abrir uma janelinha, onde é só você digitar a largura que você necessita, obviamente vai ser em centímetros, tá? Então eu preciso de uma coluna com a largura, por exemplo, de 15 centímetros. É só digitar o número 15 lá dentro, apertar Enter ou clicar em OK.
Perceba que a coluna A, em relação às outras, ela aumentou o comprimento dela, porque as outras têm um comprimento padrão do Excel e agora eu tenho aqui uma coluna com 15 centímetros. É bem simples. Na linha também é a mesma coisa. Vamos supor que eu preciso colocar aqui na linha 2 25 centímetros de altura, mesmo procedimento. É só você selecionar a linha 2, clicar com o botão direito sobre ela e vir aqui embaixo, ó, a altura da linha. Clicando em altura da linha, eu posso colocar o que eu preciso, aqui, ó, 25 centímetros, clique em OK e está pronto, tá vendo? Então aqui eu tenho a linha 2 com a altura diferenciada e eu tenho aqui a coluna A com uma largura diferenciada, tá? É bem simples, já vi pessoas às vezes ficarem um pouquinho perdidas, porque às vezes em prova de concurso, eu não cheguei a mencionar, acho que cheguei a falar que são provas práticas, em alguns concursos não são práticas, são teóricas. Então são perguntas mesmas, na grande maioria de múltipla escolha, ao qual você precisa estar atento como que você trabalha com o programa, tá? Para você poder excluir uma linha, é bem simples também, não tem segredo. Eu vou pegar aqui a linha 3, que está na cor azul, que fica mais fácil a gente localizar. É só clicar sobre ela, clicar com o botão direito e vir aqui na opção excluir, tá? Perceba que a linha azul agora, ela já não tem mais. E detalhe, se tiver algum item digitado e você excluir a linha, você exclui não somente a linha, mas todos os itens digitados lá também, ok? Por exemplo, eu preciso agora excluir a linha B, a coluna B, desculpa. Então eu venho aqui, ó, selecionando coluna B, botão direito, excluir. Feito isso, tá vendo? Ó? Aqui nós tínhamos a parte colorida até a coluna D. Ou seja, o conteúdo que estaria na coluna C passou para a coluna B e o que estaria na coluna D de dado passou para a coluna C. Tá? Agora, se acontecer exatamente o oposto, eu preciso inserir linhas para poder digitar ou colunas, é bem simples também. Por exemplo, eu preciso inserir uma nova coluna no local da coluna B, ok? É só clicar com o botão direito, inserir coluna, tá vendo? É só vir aqui em inserir. Tá vendo? Ele abre a coluna novamente. Perceba que ele abre da mesma largura da coluna esquerda, tá? Se precisar de colocar numa largura menor, lembrando, botão direito, largura da coluna, beleza? Vamos supor também que eu preciso inserir uma nova linha. Eu vou inserir aqui uma linha no lugar da linha 1, ou seja, seleciona a linha 1, botão direito, inserir. E ele vai abrir uma nova linha para mim, tá vendo? Ó, perceba que ela vem até em branco, já pronta para poder ter aí uma digitação, ok? Então é bem simples para você trabalhar aí com a questão da formatação, né, do alinhamento e tudo mais, ok? Para poder inserir, excluir colunas e também em relação ao tamanho, ok? Bom, passando aqui para o segundo cenário, eu tenho um cenário aqui de uma planilha que ela já está digitada, porém não está formatada. Né? Então eu vou fazer essa formatação aqui com todo mundo, ok? Bom, primeiramente, aqui nessa planilha eu teria a intenção, aqui na linha 1, de criar um título, né? E o título é funcionários, e esse título ele tem que estar bem centralizado nessa coluna. Muitas pessoas mais ou menos calculam na mão e copia, por exemplo, o conteúdo aqui da linha A, e cola aqui mais ou menos na coluna A e cola mais ou menos na coluna D, ou seja, não vai ficar bacana, tá? O interessante é você utilizar um recurso chamado mesclar e centralizar. Lembrando, tudo que você for mudar, você tem que selecionar. Então eu vou vir aqui na coluna A, vou clicar, segurar e vou selecionar até a coluna F. E aqui em cima, na guia página inicial, no grupo alinhamento, tem um botão chamado mesclar e centralizar. Aí é só você clicar no botão e ele vai centralizar automaticamente, independente da dimensão da coluna, aí o seu título ou o item que você quer representar como título, ok? Detalhe, toda vez que você mescla uma coluna, você mescla colunas ou mescla linhas, significa que você está tornando todas as linhas ou colunas que você selecionou em uma só. Perceba que, nesse determinado momento, quando eu clico aqui em funcionários, a extensão dela, ela vai da coluna A até a coluna F, mas esse endereço aqui é um endereço só, é o endereço A1. Se eu clicar aqui do lado, perceba que ele vai apresentar o G1 para mim, tá? Então ele vai pular o B, o C, o D, o E e o F, porque agora eles fazem parte de um só endereço, ok? Como foi mesclado. Se por um acaso você mesclar uma linha, não ficou legal, ou simplesmente você mesclou de maneira errada,
tem como você refazer, né, ou melhor, desfazer esse procedimento, tá? Você pode utilizar um Ctrl Z, tá, que é a tecla de atalho para poder desfazer, ou então você pode vir no local que foi feita a mesclagem, voltar lá no botão mesclar e centralizar, e ali você tem a opção chamada desfazer mesclagem de célula, aí ele volta ao normal. Vou fazer aqui para poder expor, tá vendo? Ó? Ele volta ao normal, mas a nossa intenção é mesclar, então eu vou voltar aqui à mesclagem, ok? Se você perceber, na linha 2, nós vamos ter aqui no endereço A2 o cadastro, onde vai estar recebendo a numeração, né, de cada funcionário cadastrado, o nome, separadamente um sobrenome, o ano de nascimento. Perceba que ele não está sendo ele não foi digitado, não está aparecendo todo, não está sendo exibido todo o conteúdo que tem que estar no endereço, na célula. Idade e função também está bem na conta certinha aqui o tamanho da célula, ok? Nesse caso aqui nós podemos trabalhar com um direcionamento interessante. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, clicando com o botão direito na linha 2 e posso utilizar também aqui, ó, a altura da linha, tá? Ou então eu posso fazer aleatoriamente, eu posso colocar a setinha do mouse entre o número 2 e 3 e vai se transformar numa setinha para baixo e para cima, clicar, segurar e arrastar para baixo. A altura também vai ser modificada, só que nesse caso da altura, você pode fazer essa mudança. Agora, se foi estabelecido para você que você precisa colocar dentro de um tamanho específico, é interessante você utilizar aquele recurso, né, aquele atalho que eu coloquei para poder aumentar a largura ou a altura, ok? Então aqui, pessoal, nós temos a altura diferenciada, e eu vou fazer um procedimento que é a quebra de texto automática. Desse jeito ele vai conseguir colocar todos os itens que precisam ser exibidos na célula, dividindo de maneira correta. Então vamos lá, ó, vou selecionar e vou vir nesse botão aqui bem próximo aqui, ó, de mesclar e centralizar aqui em cima, que é a quebra automática de texto. Clicando, perceba que o ano do nascimento que não estava aparecendo todo passou a aparecer. E detalhe, a altura, como eu falei, não ficou perfeita. Eu posso vir manualmente, no caso, ó, de novo, ó, e aumento um pouquinho a altura. E também eu posso fazer o seguinte, selecionando aqui no grupo de alinhamento, eu tenho os botões onde eu posso fazer o alinhamento da fonte, né, que é alinhar à esquerda, centralizar e alinhar à direita. E também eu posso colocar aqui também alinhar acima, no centro e abaixo. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, aqui eu vou utilizar o centralizar e vou colocar alinhado ao centro para poder ficar tudo certinho, ok? Beleza. Para poder inserir as bordas, para poder dividir as linhas e ficar de acordo, né, a planilha, é bem simples. É só você selecionar os itens que você quer que apareçam as bordas e vir aqui na guia página inicial, no grupo fonte, nós temos aqui o botão da borda. É só você clicar nesse botãozinho aqui, nesse triângulozinho aqui que eu estou mostrando apontado para baixo, e ele vai abrir uma janela, né, um menuzinho, trazendo as opções de bordas também. Aí fica de acordo com aquilo que você quer fazer. Eu vou utilizar a opção todas as bordas para poder preencher tudo e deixar tudo separado para poder ficar mais fácil a visualização da minha lista de funcionários, ok? E aqui na coluna F, eu estou vendo que está um pouquinho apertado. Da mesma maneira, eu vou aumentar aqui a largura da coluna. Então, eu vou colocar o setinho do mouse entre a letra F e G e vou abrir aqui um pouquinho para poder ficar bacana. Ó. Um pocão, na verdade, né? Ok, pessoal. Então, até aqui, nós começamos a montar essa planilha e já organizar, ok? Perfeito. O que fica faltando fazer é colocar uma cor aqui na planilha, caso seja necessário, tá? Não adianta você sair colorindo tudo. Aqui nos tutoriais, vocês perceberam que nós temos algumas planilhas bem coloridas para poder ajudar no entendimento e na localização dos itens. Em empresa, você não vai fazer um carnaval com a planilha. Então, eu vou colocar só uma corzinha bem simples aqui em cima, nos cabeçalhos. Vim nesse baldinho aqui, ó, igual eu mostrei na planilha anterior. Vou colocar uma cor suave, tá, pessoal? Nada de tons berrantes para poder ficar bacana, ok? Agora vamos supor que o seu chefe ele precise saber a idade, como está em branco aqui, ó,
de cada funcionário dessa lista. Dá para utilizar uma função? Dá, tranquilo. E essa função é um repeteco, tá, pessoal? De algumas funções utilizadas. Nós vamos fazer aqui uma simples subtração. Tá? Então, já que eu tenho os dados, eu vou utilizá-los. Lembrando, a função sempre começa com um sinal de igual. E como eu quero saber a idade, é bem simples. É só digitar o ano que nós estamos, 2015, e subtrair, tá? pelo ano de nascimento aqui do funcionário. Aí você clica lá no endereço que ele está. Perceba que ele está no endereço D3, tá? Eu posso digitar, colocar 1987? Pode, mas lembrando, se por acaso precisar de mudar o dado, vai ter que refazer a função também, tá? Só apertar Enter, ele já calcula aqui, ó, 28 anos. Lembrando, como nós temos dados em sequência utilizando a mesma função, eu posso clonar. E a questão da clonagem e do travamento, se você quiser dar uma olhadinha, tá lá na aula 6, tá bem interessante, tá? Então é só vir aqui na alça de preenchimento, clicar, segurar e arrastar para baixo, solta o botão, ele automaticamente calcula para mim, bem rápido, tá vendo? Ó? Então nós temos aqui já a idade dos funcionários, ok? Voltando, né? Vamos supor que o seu supervisor, seu chefe, ele precisa que você entregue uma lista mais ordenado de uma maneira diferente. A nossa ordem aqui está por ordem de cadastro, que vai de 1 a 7. Mas vamos supor que ele precisa que você faça uma lista por ordem alfabética, pelo nome, tá, do funcionário. Aí é bem simples. Primeiro, toda vez que acontecer isso, selecione todo o conteúdo que você precisa expor ou ordenar, tá? Beleza. Aqui em cima, pessoal, na guia página inicial, nós temos um grupo chamado edição, aqui do lado, ó, que eu vou destacar, e um botão chamado classificar e filtrar. Você pode fazer a classificação, deixa eu clicar aqui, ó, de maneira automática, classificando de A a Z, ou de Z a A, que é a maneira inversa. Bom, nesse caso, eu vou utilizar personalizar a classificação, porque as duas de cima é bem simples, só você clicar que automaticamente faz, mas como nós vamos fazer uma maneira mais refinada, eu vou utilizar uma maneira personalizada, tá? Ele vai abrir uma janelinha perguntando como que você quer fazer a classificação. Então você pode classificar pegando com origem, por exemplo, e está apontando para a coluna A, mas perceba que os nomes eles estão todos digitados na coluna B. Então vou ter que mudar aqui a minha referência para poder fazer a classificação. Então vou mudar aqui, ó, coluna B. Ok? E automaticamente ele já muda aqui, ó, aqui no finalzinho a ordem. Classificar de A a Z, ou seja, em ordem alfabética. Clicando em OK, ele já classifica para mim. Ó, começou com a Carolina, Cristiano, Fernando. E eu deixei os cadastros numerados para poder expor para vocês poderem ver que embaralhou, tá vendo? Ó, o número do cadastro. Nesse momento ele está sendo ordenado por ordem alfabética. Mesma coisa se eu quisesse fazer a ordem por sobrenome, a ordem por ano de nascimento, a ordem de idade para saber quem é o mais velho, quem é o mais novo, ou ordem de função também. Eu vou fazer mais uma vez para poder ficar mais claro. Eu vou colocar então por ordem de ano de nascimento. Então vamos lá, ó. Seleciona todo mundo que você precisa fazer a classificação. Nós vamos voltar lá no botão classificar. Vemos aqui em personalizar a classificação. Detalhe, o ano, tá, pessoal, de nascimento está na coluna D, então eu vou ter que pegar a origem como coluna D, só mudar aqui, ó. E agora nós vamos colocar do menor para o maior, tá? Ou seja, do mais novo para o mais velho. Clicando em OK. Tá pronto, aqui, ó. Então ele pega, né, do funcionário Moacir, que nasceu em 1973, e termina no funcionário Fernando, que nasceu em 1991, tá? Para terminar, pessoal, nós podemos inserir também imagens ou figuras, tá? No Excel também, para poder fazer uma planilha mais bonita, né, com uma estética bacana. Para isso, pessoal, você pode ter aí um arquivo já salvo ou inserir formas também, que são bem mais simples. Ou seja, independente do que você tenha, uma vez já salvo no computador, por exemplo, a imagem, é só você trocar a guia, só vir aqui na guia Inserir. Na guia Inserir, no grupo Ilustrações, nós vamos ter aqui um botão chamado Imagens, caso você precise inserir uma foto, uma logomarca, um brasão, né? É só clicar aqui. Eu vou lá no local que está salvo, eu salvei aqui na minha área de trabalho, eu tenho aqui uma logomarca do Excel, até na versão mais antiga, a versão 2007, lembrando que nós estamos trabalhando com a versão 2013. Vou clicar para poder selecionar e clicar no botão Inserir. Ele vai trazer para mim aqui, ó, apareceu aqui embaixo,
a logomarca do Excel, aonde eu posso diminuir o tamanho dela aqui nos botões de dimensionamento, e clicando, segurando e arrastando eu consigo colocá-lo no melhor local possível para poder ficar bacana. Então eu posso fazer até uma coisa diferente aqui, ó. Posso aumentar a largura, posso vir aqui, ó, e selecionar a opção ao centro, alinhar ao meio, e aqui eu posso encaixar a minha figura também do Excel. É só clicar, segurar e arrastar. Opa, ele foi aqui que eu não consigo colocar no lugar correto. Vamos diminuir um pouquinho aqui, colocar uma dimensão, ok? Se você precisar de colocar num tamanho padrão, eu quero a imagem com X centímetros de altura e X centímetros de largura. É só você clicar em cima da imagem, vir aqui na guia formatar, e aqui nesse local aqui que eu vou colocar em destaque, você pode mexer na altura e na largura também da sua forma, tá? Sendo dessa maneira, pessoal, você consegue fazer a impressão de uma planilha um pouco mais trabalhada. Vou fazer aqui, visualizar a impressão, para vocês terem uma ideia. E aqui, ó, ele já mostra como que vai ser feito a minha impressão, ou seja, necessita um pouquinho mais de formatação em relação ao alinhamento, tá? Mas isso fica por uma próxima ocasião, ok? Bom, pessoal, a princípio o que eu gostaria de mostrar na formatação, ele vai até aqui. Não perca as próximas aulas também, que nós vamos começar a trabalhar com formatações um pouco mais pontuais, ok? Para poder inserir gráficos, filtros, subtotais, tabelas dinâmicas, importação de dados, validação, entre muito mais, ok? Então, muito obrigado por ter assistido a videoaula de hoje e um grande abraço para todos vocês. Tchau! Pessoal, e não se esqueça de acessar a fanpage oficial do canal Fácil Tutoriais no Facebook, ok? É bem facinho. É só digitar www.facebook.com/faciltutoriaisjf, como você está vendo aí. Acessando o canal, não deixe de clicar no botão curtir e também de receber as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que nós vamos postando no canal. Além de vídeo, nós vamos ter artigos também, ok? Valeu, pessoal, um grande abraço!